Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma transmissão da palavra do nosso Deus. Eu espero que você esteja bem, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo neste momento, em toda a sua vida. Louvado seja Deus. Eu estou aqui para nós meditar mais um pouco na palavra do nosso Deus. Como é de costume, eu gosto de meditar, eu gosto de refletir os ensinamentos que a palavra do nosso Deus tem para conosco no nosso dia a dia. Louvado seja Deus. Eu estou com a minha Bíblia aberta. Eu creio que você também pode abrir a sua Bíblia na sua casa. Você que tem a sua Bíblia Sagrada, leia a Bíblia Sagrada. Ela é o alimento espiritual para a nossa alma. A gente precisa alimentar-se várias vezes durante o dia para alimentar o nosso corpo físico. A nossa alma também precisa de alimento, e o alimento para a nossa alma é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, louvado seja Deus. Então, estou com a minha Bíblia aberta no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, o livro de Atos, no capítulo 9, glória a Deus. Vamos meditar uns instantes aqui sobre a vida do apóstolo Paulo, como foi a conversão de Saulo, que no início ele tinha o nome de Saulo. Então, o capítulo 9 de Atos vai dizer: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém, e guiando-o pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Denise, lá de Capinzal, que Deus abençoe vocês aí de Capinzal, todo o povo do Alto Alegre, da região ali que a gente conhece e ama aquele povo ali, glória a Deus. Saudade de vocês. Glória a Deus. Saulo, como eu falei antes, o apóstolo Paulo tinha o nome de Saulo, mas ele era perseguidor dos cristãos. Então, muitas vezes, quando a pessoa não teve um encontro com Jesus, tem uma vida assim atribulada, capaz até de perseguir, capaz até de ir contra quem está no caminho correto, achando que ele está certo. A Bíblia diz que Saulo era um homem instruído na lei, ele era um professor da lei mosaica na época. Ele conhecia a lei, quem sabe decora até os mandamentos da lei mosaica. Ele era muito zelador da lei mosaica. Ele procurava seguir à risca a lei mosaica. Ele não tinha tido um encontro com Jesus. Embora ele conhecesse a lei,
ele não entendia a lei, porque a lei aponta para Jesus. A gente que tem o Espírito Santo, a gente que lê a Bíblia Sagrada, e quando você lê o Antigo Testamento, a lei mosaica, o Antigo Testamento aponta para Jesus, aponta para o tempo da graça, aponta para o Salvador. E Paulo, como era muito zeloso da lei, e como as pessoas começaram a converter-se ao Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, a igreja começou a crescer assustadoramente. Então Paulo começou a perceber que eles estavam perdendo os seguidores, o judaísmo estava perdendo os seguidores, e Paulo começou como que dizendo, apoiado pelo sumo sacerdote, os sacerdotes da época, começou a perseguir, porque diz aqui no versículo 1 do capítulo 9 de Atos, que eu acabei de ler, nós vamos repetir aqui, diz, e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele estava respirando, ele estava vivendo um clima de perseguição constante. Ele estava respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Não era contra os judeus, era contra os discípulos de Jesus, contra aqueles que estavam se convertendo, contra aqueles que estavam indo pelo caminho da salvação. Então, em nossos dias também podemos ver que muitas das vezes pessoas são contra os cristãos, cristãos são perseguidos em muitos países, cristãos são até mortos simplesmente por confessar a salvação ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia desses perseguidores, porque os cristãos perseguidos já têm a sua alma encomendada, salva, remida no sangue de Jesus, ainda que sejam mortos, irão para a glória com o Senhor. Mas os perseguidores, que Deus tenha misericórdia. Aqui Saulo era um perseguidor, mas como eu falei, ele não havia tido ainda um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E diz aqui no versículo 2 que ele pediu carta para Damasco, ou seja, ele precisava de uma autorização para ele entrar na cidade de Damasco, sair de Jerusalém e ir para Damasco, para lá prender cristãos. Aqui diz quer homens, quer mulheres, quer homens ou quer mulheres. Ele não olhava para a classe, não olhava para o sexo, não olhava para a escolaridade. Ele prendia todos e os conduzia a Jerusalém para a perseguição. Mas o que nos chama a atenção nesse texto que eu acabei de ler, no versículo 3, diz que indo ele no caminho, ele não havia chegado ainda em Damasco, ele estava indo com alguns soldados, ele estava em uma busca de presos, ele estava indo no caminho para Damasco, montado no seu cavalo. Aí quando ele estava perto de Damasco, chegando perto de Damasco, no versículo 3 diz que subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Cercou a Saulo um resplendor de luz do céu. Com certeza durante o dia, com certeza algumas horas da tarde, quando o sol estava no seu resplendor, agora vem uma luz mais forte do que o sol, ou seja, o Senhor Jesus, o nosso Deus, é mais forte do que o sol, porque foi Ele quem criou o sol. E diz que Saulo, versículo 4, e caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo falou muitas das vezes nos seus ensinamentos, dizendo que aquele que der, ainda que seja um copo de água fria, a um desses meus discípulos que são meus seguidores, não ficará sem recompensa. Ele falou, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus falou muitas vezes de que quando fazemos alguma coisa para um pequenino, estará fazendo para ele. Ele falou muitas vezes das recompensas que teriam aqueles que fazem o bem, aqueles que servem a Deus, aqueles que dão crédito da sua palavra. Então agora aqui Jesus diz, Saulo, por que você me persegue? Mas na verdade Saulo não sabia que estava perseguindo a Jesus. Saulo estava perseguindo os cristãos, mas não sabia que quem persegue cristão persegue o Senhor Jesus.
Quem persegue, quem difama um cristão, quem vai contra um cristão, vai contra o Senhor Jesus Cristo. Porque aqui Jesus disse para Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então Jesus disse, olha Saulo, você está fazendo uma coisa errada, duro é para ti vir contra os aguilhões. Você não sabe com quem está mexendo, Saulo. Você ainda não tem conhecimento. E o que nos chama atenção é que esse Saulo, que era muito valente, era zeloso da lei, era muito corajoso. Agora ele disse, quem és, Senhor? Quem és tu, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Jesus disse, agora levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. E ele, Saulo, ele tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? Antes ele obedecia à voz do sumo sacerdote, antes ele obedecia à voz dos sacerdotes, daqueles que estavam contra os cristãos, daqueles que não queriam ver a igreja do Senhor Jesus Cristo crescer. Mas agora, Saulo, com esse susto que levou, ele caiu por terra com aquele resplendor de luz que ele chegou de cair por terra. Agora ele disse, Senhor, que queres que eu faça? Agora ele se humilha e pede, ele reconhece o poderio do Senhor Jesus Cristo. Ele se humilha e pede para fazer, se o Senhor quer que ele faça alguma coisa. O Senhor disse, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito. Os varões que iam com ele, isso que é maravilhoso. O Senhor não selou este encontro somente para Saulo, para que Saulo não contasse e as pessoas viessem a duvidar. A Bíblia fala claramente que os varões, os homens que iam com ele, pararam, espantados, viram a queda de Saulo, viram que Saulo estava caindo do cavalo, mas ninguém viram mais, mas ouviram a voz. Diz que os varões iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz. Os varões, os homens também ouviram a voz de Jesus, mas a ninguém viram, os seus olhos não puderam ver nada. Mas diz que e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via a ninguém, levantou-se cego. Nós sabemos que o nosso Deus é uma luz inacessível. A irmã Margarete Almeida, lá de Campos Novos, que Deus abençoe você e sua família, glória a Deus. Estamos assistindo, Deus abençoe. Aqui Saulo diz que, pergunta o que quer que faça, e Jesus disse, levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que tem que fazer. Saulo levantou-se, mas não via, agora ficou cego. Em outras palavras, ficou palpando ao seu redor e não podendo ver aquele resplendor de glória, de luz, o cegou para este mundo. Então diz que, e conduzindo-os pela mão, os homens que estavam com ele conduziram pela mão e levaram até Damasco. Não diz em casa de quem que esteve, mas aqui mais adiante vamos ver que ele estava na casa de um homem chamado... estava na casa de um homem chamado Judas, na rua chamada Direita. E o que nos chama a atenção, louvado seja Deus, que Paulo era um conhecedor da lei, e Paulo sabia fazer orações, e Paulo invocava o nome do Senhor. Então Paulo diz, aqui a Bíblia diz que os conduziram pela mão até Damasco, o versículo 9 diz, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Esteve orando, porque depois o próprio Deus avisa a Ananias que ele está orando. Ou a minha amiga, nossa irmã Elizabeth, lá de Capinzal, um abraço para você. Era a nossa vizinha quando a gente habitava aí. Um abraço para o povo de Capinzal, para você, Elizabeth, sua família, Deus abençoe. Aqui diz, quando havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Esse discípulo com certeza já havia se convertido ao cristianismo,
mas morava em Damasco. E era uma pessoa que tinha comunhão com Deus, era uma pessoa que temia o Senhor nosso Deus. Então, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Coisa linda quando a pessoa se disponibiliza a ouvir a voz do Senhor, a fazer aquilo que o Senhor designou a pessoa a fazer. Ananias disse, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor para Ananias, levanta-te, Ananias, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Glória a Deus. Agora aquele homem forte, aquele homem corajoso, que estava indo a Damasco para prender os cristãos, agora ele está orando. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, quando a pessoa, talvez por um acidente, assim como aconteceu com Saulo, ela tem um encontro, ou por uma fatalidade da vida, ela tem um encontro com Jesus, ela tem o seu coração quebrantado, e agora ela passa a orar, ela passa a ter comunhão com o Senhor. Às vezes, diante de uma necessidade, diante de uma enfermidade, diante de um problema, as pessoas se aproximam de Jesus e começam a orar, e passam a ter uma vida de comunhão com o Senhor. Agora Saulo, que estava indo para Damasco com as cartas para prender os cristãos, para açoitá-los, para matá-los, para trazer a Jerusalém, agora ele está sem visão e ele está orando. Agora ele percebeu que por 3 dias, a Bíblia diz aqui no versículo 9, e esteve 3 dias sem ver, 3 dias cego, 3 dias sem ver, mas também não comeu e não bebeu. Ele ficou em jejum, orando, porque o Senhor Jesus Cristo havia transformado a vida de Saulo num piscar de olho. Glória ao nome do Senhor. Quando nós temos um encontro com Jesus é maravilhoso. Basta nós dar lugar ao Senhor Jesus Cristo e Ele transforma a nossa mente, transforma a nossa alma, nosso espírito em uma nova criatura. Agora Saulo aqui, louvado seja Deus, tem sua vida transformada, está orando. E o próprio Deus disse para Ananias que numa visão, Saulo tinha visto que chegava nele um homem chamado Ananias, punha a mão sobre ele para que tornasse a ver. O nosso Deus queria que Saulo só sentisse o peso da mão de Deus. Deus queria mostrar para Saulo quem Deus é, que Saulo era muito valente, era muito zeloso da lei, mas estava fazendo as coisas ao contrário do que Deus queria. Mas Deus queria usá-lo, porque Saulo era corajoso, mas não tinha conhecimento do que o Espírito Santo estava preparando para ele. Então, respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui em Damasco tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Agora Ananias explica para Deus, como se Deus não soubesse. Ananias disse, Senhor, eu já tenho ouvido falar desse homem. Esse homem é muito mau. Esse homem tem empreendido os cristãos, esse homem tem açoitado os cristãos, tem matado os cristãos, tem perseguido a igreja. Ele tem feito muitos males. E ele veio para Damasco para prender gente, para fazer males. Ananias não estava informado ainda do encontro de Saulo. Ananias não estava informado. Naqueles dias não tinha a internet, não tinha as redes sociais, não tinha as emissoras de rádio, não tinha os canais de televisão. Ananias morava na mesma cidade, mas ainda não estava informado do que estava acontecendo com a vida de Saulo. Mas diz o Senhor no versículo 15, louvado seja Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor, olha só, meus irmãos, olha só, meus amigos. O Senhor disse para Ananias, vai, Ananias, porque este homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e diante dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Glória a Deus. O Senhor disse para Ananias, vai, Ananias. Você tem que ir, mas deixa que é eu que faço a obra. Então, muitas das vezes, meus amigos, nós recebemos uma missão do Senhor. Nós precisamos obedecer o ídolo de Jesus.
O Senhor só quer que nós vá, porque o Senhor lhe disse, eu mostrarei para Saulo como ele vai padecer pelo meu nome, mas a tua missão é ir. E saiba, Ananias, que esse homem, esse Saulo, é um vaso escolhido. Ananias, esse homem é um vaso escolhido para levar o meu nome. Até então muita gente tem medo dele, até então muitas pessoas ouvem falar, mas agora, daqui para frente, ele terá uma nova fase, ele terá uma nova vida. Ele é um escolhido, porque ele é corajoso. Ele é zeloso. Então agora, com a sua mente transformada, ele continuará corajoso, mas para falar, para pregar a palavra do Senhor. E o Senhor disse, ele é para mim um vaso escolhido. Poderíamos pensar, mas meu Deus, como é que o Senhor escolhe um homem que é um bandido? Como é que o Senhor escolhe um homem que estava perseguindo os cristãos? Mas agora o Senhor, nosso Deus, entra na vida de Saulo e o transforma no apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Como nós sabemos, no Novo Testamento, as cartas que Paulo escreveu para os crentes de Roma, para os cristãos de Tessalônica, para os cristãos de Éfeso, para os cristãos de Coríntios, e escreveu para Timóteo, e escreveu para tantas igrejas que Paulo escreveu, porque Paulo tinha agora uma vida transformada. Paulo agora não era mais aquele homem rude, aquele homem mau, aquele homem perseguidor. Agora ele era um pregador da palavra. Agora Paulo, o Senhor nosso Deus, disse que ele era um vaso escolhido. Nós vemos, estudando a palavra do Senhor, as maravilhas que o Senhor nosso Deus operou através de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que Paulo teve um encontro com o Senhor, ele teve a sua vida transformada, louvado seja Deus. Continuando aqui, versículo 17. Ananias foi e entrou na casa de Judas, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. O Senhor quer que nós não tenhamos cegueira, não. O Senhor quer que nós veja a sua obra acontecer, mas o Senhor também quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos abrir o nosso coração. Glória ao nome do Senhor. E a Bíblia diz no versículo 18, e logo lhe caíram dos olhos de Saulo, como que umas escamas. Caiu como que umas escamas, caíram nos seus olhos. Ele recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Oh, glória a Deus! Que conversão rápida! Oh, glória a Deus! Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela tem a sua vida transformada e quer ser batizada. O batismo não salva. O batismo não é, a salvação não é o batismo. O batismo é um ato público que a pessoa confessa diante da sociedade e também diante de Deus, diante da igreja, que a partir dali é um ato simbólico, ele está sepultando a velha natureza e agora vivendo uma vida para Deus. Por isso, batismo, a palavra batismo quer dizer sepultamento, imersão, sepultamento. A pessoa mergulha nas águas, a pessoa tem que mergulhar, o batismo é um ato feito por imersão, a pessoa tem que ser imergida totalmente debaixo das águas, como que dizendo, estou sepultando, estou matando o meu velho homem, meu velho ser humano aqui, mas estou ressuscitando com Cristo, louvado seja o nome do Senhor, sendo uma pessoa transformada. Quando Paulo escreveu para a igreja de Colossos, nós vemos aqui na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, louvado seja Deus, Colossenses, no capítulo 3 de Colossenses, Paulo escreve para os crentes de Colosso, Paulo escreveu aqui, portanto, se já ressuscitastes com Cristo,
Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por que Paulo usa essa expressão aqui? Glória a Deus. Ah, irmã Selma, lá de Gaspar, Deus abençoe vocês em Gaspar, Deus abençoe a irmã Selma e sua família. Aqui Paulo disse para a igreja de Colossos: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ou seja, se vocês já foram batizados, se vocês já fizeram a simbologia de sepultar o velho ser humano, o velho homem, a velha natureza, se vocês já ressuscitaram com Cristo, então buscai as coisas que são de cima, glória a Deus, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E o versículo 2 diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Louvado seja Deus. Paulo recomenda aqui: pensai nas coisas que são de cima. Nós sabemos, meus irmãos, nós sabemos que o nosso pensamento é o maior laboratório do mundo. O nosso pensamento, eu vou repetir, é o maior laboratório do mundo. Todas as coisas boas e também as coisas más que acontecem passam pelo pensamento da humanidade. Por isso é importante. Laboratório é um lugar que se processa produtos, se processa matéria, se processa dados. E a nossa mente é o lugar onde se processa ideias, se processa projetos, se processa pensamentos e intenções. Então, o pensamento deve ser dominado pelo Espírito Santo. É por isso que Paulo, escrevendo para a igreja de Colossos, ele diz: pensai nas coisas que são de cima. Utilizem a mente de vocês, pensem nas coisas boas, nas coisas celestiais, porque a gente vive segundo os nossos pensamentos. Aqui, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, Paulo disse para a igreja de Filipos: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, nisso pensai. Oh, glória a Deus! Nisso pensai. Eu vou repetir. Paulo está recomendando aqui sobre os nossos pensamentos, o que devemos pensar. Paulo escrevendo aos Filipenses, né? Na carta aos Filipenses, Paulo diz, capítulo 4, versículo 8, quanto ao mais, meus irmãos, tudo o que é verdadeiro, pense em coisa verdadeira. Tudo o que é honesto, pense nas coisas honestas. Tudo o que é justo, pense nas coisas justas, pense em justiça. Tudo o que é puro, pense nas coisas puras, não nas impurezas, não no pecado, não na miséria. Tudo o que é amável, aquilo que é amável, não aquilo que causa dano. Tudo o que é de boa fama, glória a Deus, tudo o que é de boa fama, o que é coisa boa, Paulo está falando, né? Nisso pensai, nisso pensai. Então Paulo recomenda o nosso pensamento deve estar voltado para as coisas boas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Voltando, glória a Deus, para o texto que nós estávamos meditando aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, como nós estávamos meditando aqui, sobre a vida de Saulo, a transformação que Saulo teve. Glória ao nome do Senhor. Então, Ananias foi ter com Saulo, e logo lhe caiu dos olhos umas escamas e recuperou a vista, e logo foi batizado. Aqui nós vemos, como eu falei antes, uma conversão muito rápida, por causa que Deus mudou os pensamentos de Saulo, por causa que o Senhor Jesus Cristo entrou no cérebro, na mente, no âmago do espírito de Saulo e mudou a sua maneira de pensar, mudou a sua maneira de agir, porque nós agimos segundo o nosso pensamento. As nossas atitudes é segundo o nosso pensamento. A mente de Paulo estava voltada somente para a justiça da lei, olho por olho, dente por dente. Era isso que ele aprendeu. Ele não estava vivendo no tempo da graça. Ele não tinha aprendido com Jesus
que nós devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar pelos que os maltratam e os perseguem. Foi isso que Jesus falou, foi isso que Jesus ensinou. Mas Paulo não estava vivendo dessa forma. Mas agora Paulo tem a sua mente transformada, louvado seja Deus. Como eu falei antes, quem tem um encontro com Cristo, quem tem um encontro com Cristo, tem a sua mente transformada, tem a sua mente renovada, louvado seja Deus. Quando o apóstolo Paulo, agora sendo o apóstolo Paulo, ele escreve para os crentes de Roma, aqui no capítulo 12, Paulo disse: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou repetir, talvez você não tenha memorizado. Paulo disse no capítulo 12 da carta aos Romanos, quando Paulo escreveu para os crentes em Roma, Paulo disse: rogo-vos, eu peço-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto racional, o nosso culto a Deus, nós precisamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Às vezes, muitas das vezes, nós estamos cansados, às vezes estamos assim, indispostos, não queremos ir à casa do Senhor, não queremos ir à igreja orar, cantar louvores ao Senhor. Nós não estamos oferecendo o nosso corpo num sacrifício vivo. Estamos poupando o nosso corpo, estamos, em outras palavras, deixando ser dominado pela carne. Mas Paulo disse aqui, ó, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Sacrifício é aquilo que era apresentado no Antigo Testamento, era imolado um cordeiro, era imolado um novilho, era imolado um carneiro, era sacrificado ali no altar, era queimado em holocausto a Deus, né? Aquilo era um sacrifício, mas era um sacrifício que era tirado a vida daquele animal. Mas aqui Paulo está dizendo que é para nós oferecer o nosso corpo, apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, ou seja, aquilo que você faz na presença de Deus, o seu momento de meditação, o seu momento de oração, o seu momento de devoção a Deus, o estudo da palavra do Senhor, você está oferecendo um sacrifício vivo ao Senhor, louvado seja Deus, que é o vosso culto racional. Mas o versículo 2 que nos chama muito a atenção é o que eu quero meditar sobre o pensamento. Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, com a situação, com o sistema que está lá fora. Não se conforme com isso. Não se conforme. Mas transformai-vos, está dizendo Paulo, disse aqui, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aonde está o nosso entendimento? Na nossa mente. Vocês renovem o vosso entendimento. Tenham um entendimento renovado, tenham uma mente renovada. Aonde? No estudo da palavra de Deus. Renoveis o vosso entendimento para que experimenteis. Se você tiver um entendimento renovado, uma mente renovada, uma mente transformada, aí sim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para com as nossas vidas? Para nós saber qual é a vontade de Deus para com as nossas vidas, precisamos ter uma renovação do nosso entendimento. E a renovação do nosso entendimento vem através do estudo da palavra de Deus. Quando nós estamos estudando, nós estamos ouvindo Deus falar pela palavra, nós estamos sendo confrontados pela palavra. Muitas das vezes, ou sempre, todas as vezes que nós meditamos, que nós lemos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos confronta, porque a palavra de Deus aponta o pecado que está em nós. A palavra de Deus nos confronta com as nossas atitudes, com as nossas ações. A palavra de Deus nos leva pelo caminho da salvação, aonde devemos estar, aonde devemos seguir. Então Paulo recomenda aqui para a igreja de Roma: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com o que a mídia ensina, não vos conformeis com a situação da sociedade, não vos conformem. Está acontecendo isso e aquilo, isso é assim mesmo. Não, isso não é assim mesmo. A palavra de Deus diz que é para nós
sermos cristãos amáveis, pessoas de boa índole, pensar em coisas boas, como eu falei. Não é para ser como Paulo fazia antes, mas agora Paulo vai se sacrificar pelo Evangelho em amor às almas, por amor às almas. Então Paulo disse, não conformeis com este mundo, com a situação da sociedade da atualidade, mas transformai-vos. Transformai-vos, não busquem uma máquina para transformar vocês. Não busquem um aplicativo para transformar a mente de vocês, não. Busquem o Senhor Jesus Cristo, orem a Ele, orem que o Senhor Jesus Cristo enviará o Espírito Santo para transformar a vossa mente, e assim sendo, vocês terão uma mente renovada. E quando vocês têm uma mente renovada, vocês vão saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com a nossa vida. Porque a vontade de Deus para com a nossa vida, a mais perfeita vontade de Deus para com a nossa vida, é que nós sejamos salvos, é que nós sejamos felizes, é que nós sejamos abençoados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós estamos meditando nesta manhã. Voltando para o texto aqui, Paulo foi agora batizado, como eu acabei de ler antes, no versículo 18. O versículo 19 do capítulo 9 diz que, e tendo comido, Paulo estava 3 dias, como eu li aqui antes no versículo 9, esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ele ficou cego 3 dias, mas já que ele estava cego, ele também não comeu e não bebeu, porque ele era, como eu falei, era um judeu muito aplicado na lei, muito conhecedor da lei. Ele sabia que era importante fazer jejum, ele sabia que era importante jejuar e buscar a Deus. Agora ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, estava cego, mas estava naquele momento em oração a Deus. Agora diz aqui no versículo 19 que, tendo ele comido, ficou confortado, ou seja, agora ele muda. Agora ele tem energia, porque ele já estava debilitado, mas agora, tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Agora, em vez de ele prender os discípulos, agora ele fica com os discípulos, louvado seja Deus. A irmã Cida, aqui do nosso bairro, glória a Deus. Pai do Senhor, Deus abençoe você e sua família, glória a Deus. Agora Paulo ficou confortado. Agora Saulo, que agora é Paulo, ficou confortado, ficou uns dias em Damasco, aprendendo com os discípulos. Em vez de prender os discípulos, agora ele está aprendendo. Em vez de prender, não, ele está aprendendo com os discípulos a palavra do Senhor. Ele tinha conhecimento da lei, mas agora ele passa a ter conhecimento da graça que o Senhor Jesus Cristo ministrou e está na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, no Novo Testamento por completo, os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou para nós vivermos no tempo da graça. E diz no versículo 20, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Que transformação, meu amigo, meu irmão! Que transformação tem a pessoa que tem um encontro com Jesus. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, antes era um perseguidor, antes era um zombador. Há pessoas que zombam da nossa fé, sim. Há muitas pessoas que zombam da nossa fé, que nos chamam de crentes quadrados, que nos chamam de cristãos quadrados, cristãos bobos, que ficam orando em voz alta, que ficam um tempo de joelho, que ficam lendo a Bíblia Sagrada, que ficam todo dia na igreja, a cada passo estão na igreja, e que estão todo tempo que podem na igreja. Meu Deus, quando nós temos um encontro com Cristo, nós queremos estar com Cristo. Paulo disse, se você está com Cristo, você é a nova criatura. Nova criatura é, as coisas velhas passaram, aquela vida velha passou, eis que tudo se fez novo. Oh, glória a Deus. Agora Saulo começou a pregar na sinagoga. Em vez de prender, ele passou a pregar. Oh, glória a Deus! Ele passou a testemunhar, louvado seja Deus, da mudança que Jesus tinha feito na vida dele. Como eu falei e volto a repetir, se nós não tivermos um encontro com Cristo, enquanto a pessoa não tem um encontro com Cristo,
ela não tem condições de pregar, ela não tem condições de testemunhar, ela não tem autoridade, ela não tem graça para testemunhar. Mas a gente vê pessoas, como as pessoas que estão me assistindo, as que irão me assistir, pessoas que no passado viveram uma vida distante da palavra de Deus, pessoas que viveram no passado, quem sabe, adorando outros deuses, fazendo outros rituais, outras práticas, pensando que eram felizes, pensando que estavam se aproximando de Deus, achando que aquilo era o caminho certo, achando que aquele era o caminho da salvação, era o caminho que lhes dava salvação, quando na verdade estavam cegas como Saulo estava antes, né? Mas o momento que abriram o seu coração, louvado seja Deus, entregaram a sua vida a Jesus, abriram a sua alma, seu espírito para que o Senhor falasse e transformasse, louvado seja Deus, agora passam a pregar. É o que está acontecendo aqui. Paulo diz aqui no versículo 20, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E o versículo 21 diz, todos os que ouviam a Saulo, agora a Paulo, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui em Damasco, para o levar preso aos principais dos sacerdotes? Paulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas é isso que acontece. Paulo estava a favor dos judeus, ele tinha todo o apoio, ele tinha cartas para perseguir, para fazer atrocidades para os cristãos. Mas agora o Senhor Jesus Cristo transforma a vida de Saulo em um Paulo, em uma pessoa convertida, em uma pessoa transformada, louvado seja Deus. Ele passa a ser perseguido. É isso que acontece muitas das vezes, meu amigo, meu irmão, você que me assiste. Enquanto você está na turminha dos teus amigos, enquanto que você está na cúpula, na turminha, na panelinha dos teus amigos, você é aplaudido, você pode estar se ferrando, você pode estar passando um processo de destruição da tua vida, da tua saúde, da tua mente, do teu caráter, você é aplaudido. Mas no momento que você vai na igreja, você aceita Jesus, e Jesus transforma a tua mente, o teu coração, você passa a ser perseguido por aqueles que se chamavam de amigos, por aqueles que se chamavam as pessoas de confiança tua. Quantas das vezes acontece isso conosco, acontece com aqueles que servem a Deus, mas saiba de uma coisa, maior é o que está conosco, louvado seja Deus, do que aqueles que estão lá fora. Eu repito, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão lá fora. Porque se nós estamos com Jesus, nós já somos a maioria. Eu sozinho, estou com Jesus, eu já tenho a maioria. Não preciso ter o exército do meu lado. Eu já tenho Jesus. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele tem todo o poder. Agora Saulo passa a ser perseguido. Mas agora ele tem o Senhor Jesus Cristo do seu lado para o livrar, para o defender. E encurtando as palavras, encerrando a nossa mensagem, Saulo passa a ser o maior apóstolo da história. Quem lê a Bíblia Sagrada, quem conhece a palavra de Deus, sabe que Saulo foi o maior apóstolo, o apóstolo que evangelizou o mundo na época dele. Ele fez 3 viagens missionárias para a Ásia e para outros países, semeando o evangelho, Deus usando Saulo em curas e milagres. Eu vou ler aqui uma palavra que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, um versículo que eu gosto muito. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, leia aí na sua casa, quando a Bíblia Sagrada diz, aqui Lucas escreveu, capítulo 19 de Atos, versículo 11, olha o que diz isso aqui, ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha só, glória a Deus.
Glória ao nome do Senhor. Aquele homem que era perseguidor, aquele homem que perseguia, aquele homem que prendia os cristãos, açoitava, matava os cristãos, agora, depois que teve um encontro com Jesus, ele tem a sua vida transformada, ele padeceu, ele foi perseguido, ele foi açoitado. Se nós formos ver a história de Saulo, de Paulo, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, agora o tempo não nos permite ver. Paulo foi preso, foi açoitado, ele sofreu açoites, consideraram ele como morto, mas o Senhor era com ele deu força, ele deu graça, mas ele sofreu por amor ao Evangelho, e o Senhor Deus, o Senhor Jesus, revestiu a Paulo de uma unção tão poderosa, de uma unção maravilhosa, louvado seja Deus. Eu quero ter essa unção que Paulo tinha, eu creio que você também quer ter essa unção que Paulo, até mesmo os lenços e os aventais, porque Paulo era um construtor de tendas, então com certeza na época as tendas eram construídas, na maioria das vezes, de peles. Então, para que Paulo não sujasse a roupa, ele tinha um avental de sola, de couro, para proteger a roupa. Mas quando as pessoas estavam enfermas, estavam endemoniadas, e Paulo estava muito ocupado, não podia ir lá visitar essa pessoa, o que a Bíblia diz? Eu vou repetir a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E Deus, é Deus que fazia, não era Saulo, não era Paulo, é Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, Deus quer usar as minhas e as tuas mãos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Não só maravilhas, mas maravilhas extraordinárias. Além de ser maravilhas, ainda eram extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Isso que é unção. E essa unção era só para Paulo? Não, meu amigo, meu irmão. Essa unção é para mim e para você que me assiste. Nós precisamos ter uma vida transformada, precisamos ter um encontro maravilhoso, como Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e pedir, porque a palavra, o Senhor Jesus disse, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, se não me foge a memória, Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-á. Então nós temos que pedir em oração, colocar a nossa vida em oração, pedir, Senhor, me dá, Senhor, me dá aquela unção que estava em Paulo, me dá aquela unção que estava em Pedro, que é onde Pedro passava, até a sombra de Pedro curava, oh glória a Deus. E Paulo, então, meus irmãos, quando não podia visitar o enfermo, ele mandava um lenço, ele levava um avental dele e colocava sobre o enfermo, as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Louvado seja Deus. A igreja está precisando de pessoas como o apóstolo Paulo. A nossa cidade precisa. As nossas famílias precisam de pessoas consagradas, de pessoas revestidas do poder de Deus, como o apóstolo Paulo. As nações precisam. O mundo precisa. E nós precisamos orar para que Deus levante pessoas ungidas, pessoas capacitadas, como o apóstolo Paulo, para que a humanidade que está enferma no pecado, seja sarada, seja transformada, tenha uma mente transformada, como Paulo teve, eu falei no início, teve a sua mente transformada. Louvado seja Deus, e possam ter uma sociedade saudável, louvado seja Deus, ter uma igreja viva, uma igreja revestida da graça e do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já falei bastante, estou encerrando. Que Deus te abençoe, louvado seja Deus. Orei por mim, estarei orando por vocês, para que nós chegue a um certo conhecimento da verdade, a certa graça de Deus que o Senhor concedeu a Saulo, mas pode conceder a cada um de nós.
desde que nós busque com fé, desde que nós busque com firmeza, o Senhor vai nos encher e vai nos dar dessa graça, para que onde nós estiver, aonde nós passar, louvado seja Deus, o Senhor possa nos usar, louvado seja Deus, com autoridade, com poder, louvado seja Deus, que a presença do Senhor seja real em nossas vidas, como Paulo disse, não se conforme com essa situação, não se conforme com o mundo lá fora, não se conforme com o que a mídia diz, não se conforme com a situação do sistema, mas busquem a Deus, transformem a vossa mente pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, meu Deus, porque o Senhor um dia nos encontrou. Não foi como Paulo, não precisou o Senhor nos derrubar do cavalo, não. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia e graça, nos acordou para a vida, abriu nossos olhos espirituais para conhecer a verdade, para conhecer o Evangelho da graça. Louvado seja Deus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça para nós viver muito, para nós viver nessa unção que Paulo vivia, para nós viver na unção que Pedro vivia, para viver na unção que Elias vivia, na unção que Eliseu vivia. Louvado seja Deus, que os profetas viveram, que os apóstolos viveram e fizeram grandes sinais e maravilhas no teu nome. Usa-nos nas tuas mãos nestes dias, Senhor, nos dias finais da igreja na face da terra. Abençoa cada um dos meus ouvintes, Pai. Dá saúde, Senhor, àquele que não está bem de saúde, visita o enfermo, cura o enfermo, liberta o oprimido, Senhor, liberta o viciado, salva almas, transforma vidas para a glória do teu nome. Fica conosco a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Até a próxima, em nome de Jesus.